glória a Deus. Vamos, como dissemos a princípio, e já fizemos também a leitura do Salmo 23, vamos trazer à nossa memória aquilo que está na poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, é eficaz, ela sara, ela é perfeita, ela consola, ela traz ânimo, ela fortalece. Por isso que não poderíamos jamais, nesta primeira edição do ciclo de oração, e como sempre fazemos no nosso departamento Decoras, departamento do ciclo de oração e ação social, nós estamos sempre trazendo os nossos ciclos de orações, uma reflexão bíblica. E eu quero mandar o meu abraço a todas as irmãs que estão bem conectadas aqui, todos os irmãos, que o Senhor esteja derramando a sua graça sobre as vossas vidas. Então vejamos o Salmo 23. Veja o texto aí, ele diz assim: o Senhor é meu pastor, Ele é o meu pastor. O salmista Davi, ele traz a nossa memória aqui, e é muito bom que nós alimentemos a nossa alma com a palavra de Deus, alimentemos os nossos pensamentos. E o salmista aqui, ele não diz, o Senhor é meu libertador, ele não diz, ele é meu refúgio, ele é meu esconderijo, ele não usa essas expressões mais distantes ou impessoais, mas ele usa uma expressão de intimidade, de comunhão, de conhecimento com o seu amigo. E ele diz, o Senhor é meu pastor. Possessão, ele diz, ele é meu. Que cada um de nós possamos também compreender que ele é nosso. Ele é o meu pastor, ele é o teu pastor. E veja a expressão, pastor tem ovelhas. Então nós somos o rebanho do Senhor. No Novo Testamento, em João 10:11, Jesus diz de forma clara, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Se nós entendemos que Jesus deu a sua vida por nós, como não nos dará também todas as outras coisas que nós precisamos? Ele cuida dos animais, da flora, da fauna. Ontem eu estava olhando a beleza das flores, o colorido, e pensando comigo mesma, se o Senhor tem o poder de alimentar estas plantas e elas darem essas flores tão belas, muito mais o Senhor está cuidando da sua igreja, muito mais o Senhor está cuidando de nós. Ele é o nosso pastor, Ele deu a sua vida por nós. Tanto Pedro como Paulo falam da igreja como rebanho de Jesus. Descansemos, Ele é o nosso pastor. Então, primeiro, aprendamos isto. Ele é o nosso pastor, nós somos as suas ovelhas, e Ele deu a sua vida por nós na cruz. Jesus Cristo é o nosso pastor. Mas Ele continua, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Segundo, Ele é o nosso pastor, é a nossa provisão. Ele é providencial, Ele provê, diz que nada faltará, nada é nada mesmo. A satisfação e a plenitude que o Senhor traz à nossa alma, nos dá essa convicção, a plenitude, o enchimento, a satisfação e o prazer de ter esse pastor, nos traz a convicção, nada está me faltando. É aquela sensação, aquele sentimento, aquela confiança de que tudo está preenchido e que nada temos falta. E Ele entra nos detalhes, Ele diz, refrigera a minha alma. Veja, nós somos espírito, alma e corpo. O Senhor é o refrigério da nossa alma.
Alimente a sua alma com esta palavra. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele tem um nome a preservar. É tanto que quando Jesus nos ensinou a oração, ele disse: orem assim: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós temos um compromisso de honrar, respeitar o nome dele, mas também ele, pelo seu nome, ele nos refrigera a alma e ele nos guia, porque ele tem compromisso com o nome dele, e ele espera que nós também honremos o seu nome. Ele é o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Mês de janeiro e fevereiro nós fizemos isso de forma muito intensa, quando estivemos concluindo o nosso projeto Uma Bíblia em Cada Lar. Fizemos aquela carreata e levantamos a bandeira, e a bandeira continua hasteada. Ele é o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. É o nome de Jesus, este pastor que deu a sua vida por nós, que nos garante a provisão, o refrigério da alma. Veredas de justiça, veja, caminhos. Veredas fala de caminho. Ele tem o caminho certo, porque ele nos guia por estas veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse, o fato de termos o pastor amigo nos guiando, não significa que estejamos isentos de ameaças, de perigos, de medos, de pânicos. Não, o fato é que o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Vejam, primeiro, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. O salmista, além de ter Jesus, Deus, o Pai, o Senhor, enfim, como seu pastor e sua provisão, ele também tem como proteção. Eu também tenho, e você também. Nós devemos ter ele como nosso pastor, nossa provisão e nossa proteção. Vejam bem, nós queremos, através desse salmo, mostrar que há segurança em tempos de ameaças. Se você pode repetir comigo isto, então, onde você está, você pode dizer: há segurança em tempos de ameaças. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja bem perto da morte, mas é ele que está me guiando. Guia-me pelas veredas. É fato que às vezes não compreendemos, não entendemos. Um Deus que se entende não é Deus. Não entendemos, mas confiamos, mas acreditamos e estamos seguros de que ele de fato nos guia, muitas vezes pelos vales de sombra da morte. Nesse momento atual, o mundo está vivendo esta ameaça de pandemia. Estamos neste vale, muitos na sombra da morte, e muitos até já morreram, mas ele é o guia, ele é o nosso protetor. Lembrei-me agora de João 11, que ele disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque aqueles fiéis a Deus, que morreram para nós, mas eles estão vivos para Deus. Para Deus todos estão vivos. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Eu tenho a proteção em meio à ameaça da morte. Eu tenho a segurança, porque tu estás comigo. Quarta grande verdade: a presença dele, ainda que invisível, ainda que não seja perceptível aos olhos humanos, mas se olharmos com os olhos iluminados, com os olhos do entendimento iluminados, nós veremos Cristo, Jesus no nosso lar. Jesus está na sua casa, Jesus está no seu coração. Ele diz:
o salmista no Salmo diz: tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O nosso Deus é um Deus integral e nos fala uma verdade completa. O Deus que ama é o Deus que morre na cruz por nosso amor, mas também pela justiça, porque nós precisávamos ser justificados. Ele, além de ser o Jeová Nissi, Ele é o nosso Jeová Tzidkenu, o Senhor justiça nossa. Então Ele é integral, Ele tem um cajado, Ele tem a vara. Então nós estamos sendo guiados por este pastor que nos ama. Então o nosso pastor é provisão, nada nos faltará. O nosso pastor é proteção, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O nosso pastor tem presença contínua na nossa vida. O salmista diz: porque Ele está comigo. E Jesus garantiu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é tão certo que Ele nos quer ao seu lado. E é fato que Ele deseja, que em João 14 Ele diz que vem nos buscar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Porque eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Isto é muito consolador. Isso agrega esperança em nós. Isso sobrepõe mais e mais fé e fé. Por isso que Paulo disse que é de fé, que precisamos desta fé, repetindo aquilo que o profeta disse, não é? O justo viverá da fé. Isso está em Abacuque e está também em Romanos 1. O justo viverá da fé. Essa fé de que Ele está conosco todos os dias. E o salmista aqui no Salmo 23, primeiro, ele diz: Ele é meu pastor, nada falta, provisão, providencial. Mas diz também que Ele nos guia por veredas de justiça, e ainda que ande pelo vale, então Ele é a nossa proteção. E Ele está conosco, Ele é presença certa. Pode faltar o pastor na sua casa, o pastor da igreja, pode faltar seu esposo amado, pode faltar sua filha querida. E com essa pandemia nós estamos vendo como de fato nós somos verdadeiramente dependentes dEle. Porque a essa altura não poderemos muitas vezes depender daqueles que estão lá na UTI, padecendo. Não podem muitas vezes ter a presença do esposo amado, não pode ter a presença do filho querido, mas Jesus está conosco. Aleluia, Jesus está conosco, Ele é presença certa na nossa vida. Por isso que Ele diz: tu estás comigo. Veja, a palavra de Deus fala dessa necessidade de um relacionamento íntimo, individual. É fato que precisamos de um relacionamento coletivo, como igreja, como corpo de Cristo, como família. Mas essa comunhão individual, Ele é meu pastor. Eu não sinto nada de falta, nada me faltará, não sinto falta. Ele está comigo. Essa comunhão, essa intimidade entre você e Cristo precisa ser alimentada, precisa ser fortalecida através da palavra de Deus. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que perspectiva, que visão de esperança. Ele diz no versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas ele sabe que há uma preparação. Preparas uma mesa,
O Senhor nos dá essa perspectiva de esperança, que ainda que estejamos vivendo tempos difíceis, trabalhosos, de epidemias, de males, de violência, de prostituição, de violência, essas ameaças, esse medo, ainda assim, a nossa perspectiva é que Ele está preparando uma mesa. Mesa é lugar de comunhão, comemorar a vitória. Nós estamos esperando uma grande vitória de Deus. Em meio a este medo e pânico, o Senhor está trazendo segurança em tempos de desesperança. Segurança em tempos de medo, de ameaças. Ameaça do vale da sombra da morte. Não fecha os nossos olhos para que não vejamos uma mesa que está sendo preparada pelo nosso amigo, o nosso pastor amado, Jesus. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que perspectiva de um pastor amoroso, de um amigo infalível. Mesa, lembro-me agora daquela mesa que o Senhor desejou comer com os seus discípulos naquele dia que Ele estava comemorando a Páscoa e estava instituindo a Santa Ceia. Então a mesa da comunhão, a mesa que nós estamos esperando nos céus para desfrutar nas bodas do Cordeiro, a festa da noiva com o noivo. Nós temos esperança. A nossa perspectiva em meio a essas ameaças é a segurança de um pastor que protege, de um pastor que provê, de um pastor presente, de um pastor que nos traz a perspectiva de vitória, de segurança. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A sombra da morte é fato, o inimigo existe. Olhe, eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus é completa. Ela nunca vai desconsiderar as ameaças. Ela nunca vai descartar o poder do inimigo. A palavra de Deus é a verdade. Então, ainda que eu ande por esse vale, não vamos desconsiderar as ameaças. Não vamos descartar o inimigo que está nos rodeando. Mas o que é melhor em meio a tudo isso é a consciência de que o nosso pastor está vivo e de que Ele está conosco e que Ele nos guia. E assim como estamos sendo guiados neste vale agora, Ele nos guia como médico, como protetor. Ele é o nosso pastor. Em meio ao vale, Ele nos guia pelos pastos verdejantes. E Ele está nos preparando a mesa. Ele está nos trazendo a convicção da vitória, do triunfo. Estejamos seguros em tempos de ameaça. E Ele faz tudo isso para gerar em nós uma convicção e um propósito. Deus não trabalha sem propósito. Deus é um Deus de propósito, de planos, de planejamento. Um Deus que sabe administrar as coisas. Ele é um administrador. E Ele é o nosso administrador. Ele que nos guia, nós somos meros mordomos. Então certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O propósito de Deus é derramar a sua bondade e a sua misericórdia sobre nós, para que nós tenhamos perseverança. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então o Senhor quer ser louvado. Na verdade, no Antigo Testamento era o templo, o lugar da presença manifesta de Deus. Era lá, no Santo dos Santos. Mas hoje, nós somos o altar. O Espírito de Deus habita em nós. Então, Ele vai habitar em nós todos os dias da nossa vida. É isso que precisamos compreender. Que Ele quer estender a sua misericórdia e a sua bondade sobre nós, mas quer nos dar perseverança.
habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, segurança em tempos de ameaças. É isso que nós precisamos crer. Estejamos seguros, estejamos convictos, estejamos cheios de fé, porque o Senhor, Ele está conosco em todo o tempo, seja no vale da sombra da morte, nas ameaças, na luta, na dificuldade, no medo, mas onde a luta vai chegar a vitória, onde tem ameaças, o triunfo vai chegar, onde há doenças, a saúde reinará. Você crê? O Senhor pode fazer milagres. Então estejamos seguros, sabendo que nós aprendemos que o meu pastor, o nosso pastor, é provedor. Pode repetir comigo onde você está, para você deixar muito claro na sua memória, no seu entendimento. Você precisa entender isso, para que o seu entendimento alimentado possa trazer a sua alma, ao seu coração, às suas emoções, aos seus sentimentos, à sua vontade, essa convicção. Então, o nosso pastor é provedor, nada nos faltará. O nosso pastor é proteção, Ele nos guia pelas veredas, Ele nos protege. Ele tem cajado, mas tem também a vara, e está comigo todos os dias, não temerei, Ele me protege. Estás comigo, Ele é a presença certa. Todos podem faltar, mas Ele não faltará. Ele nos dá essa perspectiva de vitória. Em meio à ameaça, nós estamos vendo uma mesa sendo preparada, e eu estou sonhando, sabe, irmãos, no dia da ceia. Quem sabe, já na primeira ceia do mês de abril, nós poderemos estar aqui, amém? Porque Deus é um Deus de vitória, e naquela grande ceia, o Senhor está preparando, para naquele dia, aleluia, aleluia, uma mesa aqui, mas também uma mesa no céu, invisível, uma mesa onde vamos cercar aqui, a mesa do Senhor. Eu não estou afirmando, eu estou dizendo de uma perspectiva de vitória, de esperança, de que a mesa está preparada e Ele vai estar sentado à mesa conosco, e nós vamos estar todos cantando aquele hino, conforme Apocalipse: digno é o Cordeiro de receber glórias, honras. Honras é o Cordeiro que é digno de receber de todas as tribos, línguas e nações. Então dependamos do Senhor, Ele é autossuficiente, nós não podemos, mas Ele pode. Então, pastor, provedor, protetor, presença certa, perspectiva de vitória, propósito de abençoar e perseverança. Habitarei na casa do Senhor. Então, diante das provas e das vitórias, cada dia vai crescendo a nossa esperança, porque a perseverança é fruto da esperança. Segurança em tempo de ameaças. E quem traz essa segurança? Jesus Cristo, nosso amado Salvador.